Vamos lá, uma boa aula a todos, que Deus nos abençoe. Então, hoje estamos na aula 2 e hoje nós vamos falar do famoso cânon das Escrituras, né? Se você é católico, você já ouviu isso, era católico, já ouviu isso em algum lugar, mesmo que não fosse um católico praticante. Se você nasceu em berço cristão, talvez isso seja uma novidade para você. Então, o que é o cânon? Então, o cânon ele vem desse termo grego, né, canon, que significa cana, ou seja, uma vara reta, um padrão de medida. Ele precisa estar dentro dessa medida. E esses livros foram medidos e foram declarados satisfatórios e aprovados pelos pais da igreja como sendo inspirados por Deus, tá? Então, o que está dentro do cânon? Aquilo que tem inspiração de Deus. Quais são as três principais razões para que se criaram o cânon? Então, ontem nós falamos que a Bíblia levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Lembra disso? 1.600 anos é muito tempo, né? Vamos combinar. Então, surgiram muitas escrituras, muitos livros nesse decorrer, e era necessário que se fizesse uma regra mesmo para a gente saber o que iria entrar na Bíblia ou não. Então, essas foram as três principais razões para se formar esse cânon. Então, primeiro, conservar os escritos inspirados contra a corrupção, né? Então, os escritos verdadeiros precisavam serem protegidos, e eu vou falar da Reforma Protestante, a gente vai entender bem esse contexto. Evitar a edição de outros livros, porque neste decorrer, muitos outros livros se diziam inspirados. Também vamos nos aprofundar mais sobre isso. E a terceira questão era prevenir qualquer tentativa de destruírem a Bíblia. Então, se a Bíblia hoje chegou em nossas mãos, nós hoje temos um exemplar da Bíblia, né, na nossa língua, é porque esses escritos foram preservados, como eu falei ontem, foram feitas cópias, as cópias eram realmente para ter a preservação de tudo isso que estava conservado, né? Ontem alguns chocaram um pouquinho quando eu falei que o original não existe mais. Então, imagine se não tivessem as cópias. Hoje nós não teríamos a Bíblia. Então, também foi uma tentativa de preservação. Vamos lá começar com o cânon protestante do Antigo Testamento. Então, o cânon protestante, e eu vou usar bem esse termo, tá? Principalmente hoje. Eu não vou usar o termo evangélico, eu vou usar o termo cristão protestante, porque hoje nós vamos entender essa diferença. No decorrer, na sua vida, no seu dia a dia, você não tem problema nenhum de você se apresentar como um cristão evangélico, como um cristão protestante, não tem problema nenhum. Mas hoje, como estamos indo aí numa linha de estudo mesmo, eu quero que vocês entendam bem por que esse termo protestante. Então, o cânon protestante do Antigo Testamento, ele tem os 39 livros, e o cânon hebraico, ele é exatamente igual ao cânon protestante. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica do Antigo Testamento, ele vai conter os mesmos livros que a nossa Bíblia protestante, que é essa Bíblia que você tem aí na sua casa, em cima da sua mesa, ou no seu smartphone, é a mesma Bíblia. O que vai diferenciar é que a divisão e a ordem dos livros, elas são um pouco diferentes, mas é uma questão só de separação que alguns estudiosos hebraicos fizeram, que os protestantes resolveram fazer de uma outra forma. Mas o que nós vemos são os mesmos 39 livros. Essa é uma informação importante, porque se eu falei que nós
copiamos, né? Foram copiados dos originais, os livros, e se o cânon hebraico, que foi a língua raiz, ele tem o mesmo que o nosso, acho que já é um caminho que estamos no caminho certo, né? Que estamos mais alinhados. Ok? Maçoretas. Que palavra é essa, Nena? Então, vamos entender um pouquinho, que também é importante para nós. O que são o que eram, né? Que eles não existem mais. Os maçoretas. Os maçoretas eram judeus estudiosos que se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral, chamado de maçora, da vocalização e acentualização correta do texto. Então, vamos lá entender um pouquinho culturalmente como era essa cultura hebraica. Se a gente entende um pouco da cultura hebraica, a gente entendeu metade do Antigo Testamento. Porque muitas coisas que estão dentro do Antigo Testamento, ele fala muito mais dessa cultura. A gente consegue entender melhor. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como funcionava e a gente, em alguns períodos, e até como costuma acontecer até hoje. A tradição oral, ela é extremamente forte na cultura judaica. Então, os pais, no período patriarcal, a gente vai ver isso, não tinha sacerdote. Quem era o sacerdote? O pai. Então, geralmente, eles trabalhavam em agricultura, eles vinham para casa cedo, todos se colocavam em volta da mesa, ao redor da mesa, né? A mãe preparava a refeição, os filhos já tinham feito as suas tarefas, e eles não só oravam e faziam as refeições. O que acontecia? Eles oravam, comiam, e aí, quando a mãe recolhia o jantar, o pai, em volta, em torno da mesa, ele trazia as tradições judaicas. Então, ele ia contar a história de Moisés, ele ia contar a história do Mar Morto, ele ia contar a história do Mar Vermelho, como se abriu, ele ia contar como aconteceu o dilúvio, porque não se tinha em mãos essa Bíblia, né? A maioria não possuía isso. Então, o que preservou, e isso foi um fator que ajudou muito para que a gente tivesse a Bíblia hoje, porque graças à tradição oral judaica, nós temos com fidelidade o Antigo Testamento. Hoje, um judeu messiânico, ou até mesmo ortodoxo, ele ainda tem essa prática. Hoje, a maioria deles, e a gente vai ver isso daqui a pouco, em algumas datas específicas, de reunir a família e contar uma determinada história. Então, nós vamos ver isso, por exemplo, na data de Purim, que é comemorada até hoje, se reúne a família, se conta e se lê o livro de Esther. Então, os maçoras, eles eram esses homens, esses estudiosos judeus, que preservavam essa tradição oral, né, que escreviam, e o alfabeto judaico-hebraico, o alfabeto hebraico, ele não possuía vogais. Imagina um idioma sem vogais. E o que os maçoras fizeram? Eles colocaram as vogais e eles colocaram acentuação. Isso para a gente foi fundamental na tradução. Quando a gente pega a palavra em hebraico ou em grego, em qualquer uma da sua língua, principalmente na língua oriental, né, que parece aquele monte de desenho, e cada palavra, cada letra representa uma letra nossa, quando a gente passa para a nossa língua ocidental, a gente chama de uma transliteração. Então, a transliteração só é possível hoje do hebraico para o português, para o inglês, porque ela foi vocalizada, porque ela foi acrescentado as vogais e as suas acentuações. Então, o papel dos maçoretas foi extremamente importante para que a gente tivesse a constituição da Bíblia como a gente tem hoje, tá? Por isso que esse nome é estranho, mas fiz questão de falar sobre os maçoretas.
Cano hebraico. Eu vou dar aqui os nomes hebraicos, tá? De como funciona o cânon. Então, nós temos a Torá, que é o livro da lei, que é o Pentateuco, como conhecemos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já escutei muita gente, aluno e não aluno, falar, Nena, o meu sonho é ler a Torá. Simples. Vai na sua Bíblia e lê o Pentateuco. Né? Porque acham que a Torá é uma forma diferente. Eles têm outros textos, mas a Torá é o livro da lei e são os 5 livros, tá? Os Neviins são os livros proféticos e eles são divididos da seguinte maneira, cânon hebraico, tá? Profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esse anterior e posterior foi uma nomenclatura que eles acharam, mas não é especificamente. Alguns vão se referir que achavam que era alguma coisa do exílio, não, mas foi uma forma deles poderem identificar, tá? A gente separa como eles, né? Separam como profeta menores Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem os Ketuvins, que são considerados como os escritos, que são os livros de poesia e sabedoria, que são Salmos, Provérbios e Jó. Mas Jó não é um livro histórico, Nena? Não, ele entra como poesia e sabedoria junto com o cânon hebraico, tá? De acordo com o cânon hebraico. E os rolos, né, que foram achados, ou os megelotes, que são lidos, esses sim que eu estava falando, são lidos em ano litúrgico. Então, na Páscoa, eles pegam um livro de cantares, eles se reúnem, eles fazem uma festa, e no momento da liturgia deles, eles leem todo o livro de cantares. Em Pentecostes, leem o livro de Ruth. Em Lamentações, é no 5º mês. Eclesiastes na festa de Tabernáculos, e Esther na festa de Purim. Tá? Então, eles mantêm essa tradição, né? Principalmente eles reúnem toda a família, mas a ideia é que você passe a história deles. Então, nós vamos passar a nossa história para a nossa geração. Então, reúne filhos, netos, bisnetos. Então, o filho judeu, a criança judia, ela cresce ouvindo as histórias bíblicas, antes mesmo de saber ler e escrever. Então, isso culturalmente é de extrema importância. Os livros históricos são Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas, e aí a gente fecha o cânon cânon hebraico, tá? Que é do Antigo Testamento. Lembrando, se for um judeu ortodoxo, ele só vai ter o Antigo Testamento, né? Porque o Novo Testamento, a gente está falando de Jesus, do nosso Messias e daquilo que veio depois de Jesus, né? Os feitos de seus discípulos, as cartas de seus discípulos. Então, o judeu ortodoxo não crê que Jesus Cristo foi, né, o Messias, já veio como Messias, eles aguardam a chegada desse Messias. A gente vai falar isso um pouquinho mais a fundo na última aula, quando a gente falar de Apocalipse. Então, ele ignora o Novo Testamento, porque para ele ainda não se cumpriu, para ele aquilo não é sagrado, né? Então, para o judeu ortodoxo, eles só consideram o Antigo Testamento. O judeu messiânico, na verdade, quem dá esse nome, geralmente as nomenclaturas são as pessoas que dão para os grupos, não são os grupos que se autodenominam. Isso na maioria dos grupos. Então, quando a gente fala de judeu messiânico, é que nós chamamos eles para fazer uma diferenciação. Mas eles falam, não, nós somos judeus, né? Não tem essa separação. Então, os judeus messiânicos são aqueles que reconheceram que o Messias esperado era Jesus. E aí eles acreditam no Novo Testamento. Um erro muito comum que se faz. Fulano era judeu e se converteu.
Judeu não se converte ao cristianismo. Judeu complementa com o cristianismo. Porque o Antigo Testamento é a história pura deles, né? Ele crê em Yahvé desde o princípio, num único Deus, né? Ele crê nas profecias, ele crê nos profetas. E aí ele descobre, né? Assim como eu e você descobrimos a verdade em Cristo, eles descobrem que Jesus, ele é o verdadeiro Messias, que ele já veio, né? E que o Novo Testamento, ele é completo. Então, muitos deles se autodenominam como o judeu completo, né? E muitos o chamam de judeus messiânicos, porque, na verdade, eles entenderam o todo, eles falam isso, né? Agora, nós conhecemos parcialmente a verdade e agora nós conhecemos em plenitude, conhecemos o todo. Conhecemos o antigo, sabemos que o Messias já veio e conhecemos o novo. O cânon protestante, o nosso, a sua Bíblia que você tem aí, do Antigo Testamento, como eu já falei, tem 39 livros, é exatamente igual ao do hebraico. A divisão em ordem dos livros do cânon hebraico era a mesma, porém o número de livros, se você for contar, ela não vai bater a conta. Por quê? Porque eles vão separar, ou vão juntar alguns livros, até por um contexto mais histórico, isso pura ciência, tá? O texto é a mesma coisa, o texto não muda em nada, mas, por exemplo, eles vão juntar, primeiro, vão juntar Esdras, Neemias, eles entendem como um pacote só, eles fazem alguma junção também em crônicas, então, alguns textos eles estudando, eles falam, não, isso é uma continuidade, então eu posso considerar um livro só. Mas é só isso, na hora de dividir. O conteúdo é exatamente igual o nosso conteúdo da nossa Bíblia com a Bíblia hebraica. Ok? Eu não estou vendo aqui vocês, porque eu deixei para ver, mas está tudo certinho por aí. Vai dando um ok aí. Estou indo muito rápido. Já deu para aliviar de ontem tanta informação, já está com a caixa nova para receber mais nova informação. Se sim, ok. Tomar uma aguinha. A Thaís já está aí com o seu caderninho e caneta, Thaís. Assim que eu gosto. O professor gosta de ver aluno com caneta e caderno na mão. Vamos lá. Agora vamos entrar na nossa famosa polêmica que muitas vezes nos perguntam e nós não sabemos responder. Cânon católico do Antigo Testamento. Então, o cânon católico, ele tem os 39 livros que tem na nossa Bíblia, só que ele vai ter uns livros a mais. Ele vai ter alguns acréscimos. Quais são esses? Dentro do livro de Daniel, apesar de ter todo o contexto que nós temos, tem algumas adições, tem alguns capítulos a mais. O mesmo acontece com Esther e com Baruque. Carta de Jeremias, vai ter primeiro e segundo Macabeus, eu vou falar desse livro. Judite, Tobias, Eclesiástico e Sabedoria. E aí vai ter Esdras, em vez de ser primeiro e segundo Esdras, vai ser terceiro e quarto Esdras. Esdras vai ter 4 livros. E aí também tem a oração de Manassés. Então, a gente vê aí que tem uns livros que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar. Não adianta ir lá e correr e pegar na sua Bíblia que você não vai achar, a não ser que você tenha uma Bíblia católica, como eu tenho aqui, depois eu pego para vocês, como eu tenho aqui em mãos. Pega para mim, por favor, a Bíblia católica aqui, ó. Essa daqui, que eu vou mostrar para vocês. Jerusalém aqui. É isso. Essa daqui, ó, é uma Bíblia católica. Nina, mas por que você tem uma Bíblia católica? Só para poder espionar e ver alguma coisa? Não, vou explicar para vocês.
e como estudiosa e como teóloga, por um fator muito importante, e que eu a uso, mas vocês vão entender. Não se choquem, calma. E não vão comprar uma Bíblia católica, que não é essa a intenção também, mas já vou explicar por quê. Só vou finalizar aqui. O cânon do Novo Testamento. Então, o que aconteceu com o Novo Testamento? Nas épocas pós-apostólicas, então, vamos pensar. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. A gente lê todo o Atos, toda a movimentação de Atos. Os apóstolos morreram também. Pós isso, pós aquela leva de pessoas que viram Jesus, né, que andaram com Jesus, que estiveram literalmente na presença de Jesus, morreram, né? E aí começam a surgir alguns textos, né, falando aí que eram textos que se acharam que era de Pedro, que acharam um texto de Paulo, que se encontrou agora algum outro texto, tá? Então, começa a surgir muita coisa, então precisava se definir. Então, ok, Antigo Testamento a gente tem um cânon, uma régua de medida, a gente tem um medidor que é o Antigo Testamento, que é o cânon hebraico. Então, ninguém melhor do que os próprios judeus para contar a sua história e a gente se balizar. Mas e o Novo? E o Novo Testamento? Que era algo novo, era algo que estava surgindo. Então, o que se faz? Se faz uma seleção, né, desse processo. E cada livro do Novo Testamento, ele teve que provar o seu valor e ele teve que passar por um teste de canonicidade. Ele teve que provar, o livro teve que provar que era um texto original de Paulo, original de Pedro, original de Judas, original de Mateus. Precisou ser comprovado que era realmente uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E como fazer isso, né? Uma situação que provavelmente não foi fácil. E não foi porque levou muito tempo para poder juntar aí todas as informações. Qual era o teste de canonicidade? Isso a gente está falando da igreja primitiva, tá? Primeiro século. Primeiro, ele precisava ser escrito por um apóstolo ou por uma autoridade. Então, alguém, né, ia falar assim, não, Paulo não andou com Jesus, mas Paulo foi considerado um apóstolo, Paulo andou com Pedro, né? Então, ok, ele é um apóstolo, ele é uma autoridade. Quem não era apóstolo, não era dos 12, mas sabia-se que estava no meio ali dos discípulos. Ser lido e ser aceito em todas as igrejas. Então, primeiro século, igreja primitiva, já tinha igrejas espalhadas, né? Paulo espalhou muitas dessas igrejas, muitos dos apóstolos foram missionários, né? Nesse período pós ressurreição e ascensão de Jesus, né? Essa foi a grande comissão de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho até os confins da terra. E aí você faz uma descoberta. Eu tive já há algum tempo, em 2008, já te conto com saudades, eu tive a grande oportunidade de ir para Israel. E quando eu cheguei lá, eu falei, descobri agora onde é o confim da terra. É aqui, Brasil é o confim da terra, né? Porque Jesus estava lá e falava, vou para os confins da terra. O confim da terra é aqui, porque é muito longe, né? Quando eu fui em 2008, ainda não tinha voo direto, a gente levou 36 horas para chegar em Israel. Realmente para realizar sonho, né? Quem tem medo de avião, hoje provavelmente se diminuíram algumas horas aí com alguns voos diretos. Então, ele tinha que ser aceito e inspirado em todas as igrejas. Então, as igrejas já tinham sido formadas, já estavam constituídas. Então, esses textos, essas cartas, elas precisavam chegar nessa igreja, a igreja inteira ler, né? E ela falou, nossa, realmente, Paulo já tinha nos falado isso. Meu pai disse que Paulo já tinha dito isso. Então, precisava ter uma testificação de todas essas igrejas. Se tinha
ajuda para a necessidade espiritual do homem. O que quer dizer isso? Aquela carta, aquele texto, trazia alguma edificação para quem lia? Trazia. Então, não é uma coisa isolada. Então, é de um apóstolo autoridade? Ok, checado. Foi lido por todas as igrejas e foi considerado inspirado? Ok. Ajuda, tem um conteúdo de edificação? Tem, ok. E a última, que aí essa era realmente para falar, que aí não tem como, se toda a igreja tinha a testificação do Espírito Santo de que era autorizado. Então, não bastava ser só de um apóstolo, ele precisava ter sido aceito por todas as igrejas em unanimidade como um livro inspirado, ele trazia uma edificação pessoal e o Espírito Santo, precisava testificar em cada um que aquele livro era um livro inspirado por Deus. Uau, que trabalho, hein? Imagina. E aí a gente está falando de primeira igreja, a gente está falando... já vou eu chocar de novo. A gente está falando de primeira igreja, onde não se tinha uma corrupção, vamos dizer assim, onde todos estavam esperando a volta imediata de Cristo. Então, essa testificação ela era um pouco... o canal era um pouco mais aberto, vamos dizer assim. E todos os livros que você tem no Novo Testamento, eles passaram por essas 4 validações, tá? Livros, e agora eu vou falar o porquê dessa Bíblia Católica. Livros apócrifos. O que quer dizer apócrifo? Ele quer dizer, a palavra quer dizer secreto ou oculto. Porém, isso não quer dizer que os livros apócrifos eles foram escondidos ou que eles foram proibidos, apesar dessa palavra ser uma palavra de oculto. Apócrifos no Antigo Testamento. Então, o termo apócrifo ele foi empregado aos escritos que não faziam parte do cânon hebraico. Então, toda aquela lista que eu li para vocês acima, eles não estão dentro do cânon hebraico. Se eles não estão dentro do cânon hebraico, eles são livros apócrifos. Eles são livros secretos ou ocultos, mas não porque estavam escondidos, só porque tinha essa palavra. E aí, com o passar do tempo, e a gente vai entender muito bem por quê, a Igreja Católica, ela fala assim, olha, esses livros que vocês estão falando aí, que tudo bem, eu entendo, não estão dentro do cânon, então eles não são inspirados, mas eles são os deuterocanônimos, ou seja, é como se a gente tivesse feito um segundo cânon. Né? Eu acho que o cânon hebraico não está tão certo assim, então a gente fez um segundo cânon e a gente deixou esses livros, tá? É óbvio, né? Eu vou explicar, isso tinha um porquê, eu vou explicar agora o porquê disso. Mas, né, eles não sabiam que não eram inspirados? Sabiam. Sabiam, porque lembra que a gente falou ontem da Vulgata de Jerônimo? Esses livros, o que Jerônimo diz? Olha, tem uma gama, tem esses 39 livros que eu tirei aqui do cânon hebraico, que são livros inspirados, estão aqui na tradução. Tem uns livros aqui em paralelo, que são livros que para mim trazem uma relevância, mas não são inspirados, mas que tem um contexto histórico bom, mas que o outro fala alguma coisa que parece ser boa, apesar de não estarem lá no cânon hebraico. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui na Vulgata, mas vou deixar claro para todo mundo que eles não são inspirados, tudo bem? E aí a igreja fala, ok, a gente entende, tudo bem. Chegam os pré-reformadores. Então, agora eu vou entrar, eu diria, sem menor dúvida, que na parte mais importante desse curso. Porque hoje, como professora, como teóloga, até por uma questão cultural, ou até por ignorar o assunto, ignorante na parte, né, da forma literal, por ignorar
o conceito católico, eu vejo muito cristão protestante cometendo alguns erros. Então, eles sabiam que esses livros não eram inspirados, começa a pré-reforma, é importante a gente entender isso. Então, até a pré-reforma, existia um único cristianismo, que era o cristianismo romano, que era o cristianismo da Igreja Romana. Ok? E esses pré-reformadores, quando eu falo pré, até mesmo um pouquinho antes de Lutero, eu começo a falar, estou lendo aqui a Bíblia, e eu estou vendo que alguns preceitos da Igreja Católica, algumas doutrinas da Igreja Católica, elas não batem muito bem com o que está na Escritura. Como diria uma grande amiga minha, algo errado não está certo. Tem alguma coisa esquisita aqui. E eles começam a se aprofundar e eles começam a ver que a igreja começa a ter alguns benefícios e começa a abusar do povo. Para quem conhece, né, principalmente a história de Lutero, então se tinha algumas indulgências, então para você poder ir para o céu, que se pregava naquela época, você precisava pagar financeiramente um valor. A Igreja Católica ainda tem a prática do purgatório, então a pessoa, o conceito, estou deixando claro aqui, é conceito católico, tá? A pessoa morria, ia para o purgatório, e para que ela saísse desse lugar que não era bom, porque não era o inferno, mas também não era o céu, era um intermediário, ali ia se decidir se ela ia para o céu ou para o inferno, você precisava pagar, né? Então, minha mãe morreu, eu preciso pagar em dinheiro para a igreja para que tire a alma dela do purgatório e que leve para o céu. Então, coisas assim, esses teólogos, né, esses geralmente foram monges, eles foram começando a falar, está errado, aqui na Bíblia não está falando isso. Vem cá, vamos conversar. E a Igreja Católica começa a se mobilizar e falar, opa, eles estão querendo aí criar uma certa rebelião, né? Criar aí uma certa confusão, isso está meio complicado. A gente entra aí para a era já de reforma, né? Onde aí a gente tem a figura de Lutero, mas é importante a gente saber que Lutero não foi o único reformador, né? Tiveram outros grandes pré-reformadores e pós-reformadores após o Lutero. E aí Lutero fica bem indignado. Se você... não sei se você já assistiu, que ele na verdade já tem um tempinho, esse filme, acho que é de 2010, se não me engano, que o nome do filme é Lutero. Esse é um filme que ele é muito fidedigno à história. Então, se você não conhece a fundo a história de Lutero, é interessante. Não sei como acha, posso até procurar amanhã como acha. Eu acho que eu ainda tenho um DVD, né? Não sei se eu tenho aparelho de DVD ainda, mas o DVD eu tenho. Mas deve ter algum outro meio aí da gente achar. Mas é uma história bem fidedigna sobre Lutero e a gente entende esse contexto da reforma. E aí na reforma, sim, né, Lutero vai falar, vou escrever aqui tudo que nós aqui reunidos achamos que não está de acordo. E aí saem as 95 teses daquilo que fala, olha, isso daqui não está legal, né, isso daqui não está de acordo com a Bíblia, e ele vai lá no principal catedral que tem, né, em Wittenberg, que seria como se ele fosse no próprio Vaticano, e ele bate aquelas 95 teses falando, ó, tipo, tá errado. E ali é declarado literalmente uma guerra contra a Igreja Romana. E aí, muito incomodado com isso, a Igreja Romana, ali os reformadores, né? Eles se denominam de reformadores, e a Igreja Católica falou, não, eles são os rebeliões, eles são aqueles que estão se rebeliando, e são aqueles que protestam, são aqueles grupos de protestantes. Por isso que eu falei que hoje eu ia afirmar sobre o cristão protestante, porque hoje sim, eles ficaram conhecidos como aqueles que protestam o cristianismo, né? Que protestam a Igreja Romana.
Então, hoje a gente não usa mais esse termo, né? Eu sou um cristão protestante, né? Você usa evangélico, crente, né? Crente eu não gosto muito, porque crente é todo aquele que crê em algo ou em alguma coisa, né? Mas o cristão evangélico crê nos evangélicos, mas o cristão protestante é aquele que entendeu a reforma e entendeu como que nós surgimos. E aí a igreja vai dizer o seguinte, a igreja vai falar assim, a gente precisa separar esse grupo um do outro, porque agora eles já estão influenciando pessoas, esse movimento ele está crescendo, a gente não está conseguindo como controlar. O que, que a gente faz para poder diferenciar o que é um cristão romano, da igreja romana, e o que é um cristão protestante? E aí a igreja se junta e eu sei, vou abrir um parênteses aqui, que quando nós fazemos curso online, geralmente quem está aqui sem a, como chama? O videozinho, ou é porque está aproveitando e fazendo janta, ou porque já está também de olho ali no documentário, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou pedir uma coisa uma única vez nesse curso, e essa vez vai ser agora. Eu gostaria muito que a sua atenção fosse voltada para agora, porque eu vou falar algo que define, que nos define como cristão protestante. E por que eu estou chamando tanta atenção? Porque eu vejo no cotidiano, eu vejo dentro das nossas igrejas, muitas pessoas ainda fazerem confusão, porque não tem isso definido e claro. Ok? Então, se você puder me dar toda a sua atenção agora, eu garanto que vai ser uma lição para a sua vida. Você vai poder responder porque você é cristão protestante. Assim como você já sabe responder porque que a Bíblia católica é diferente da Bíblia do cristão protestante. Porque a nossa Bíblia ela é exatamente igual à Bíblia hebraica e a Bíblia católica ela tem livros a mais. Não somos nós que temos a menos, é o deles que tem a mais. E aí eu quero falar desse concílio, que é o Concílio de Trento, ou o Concílio da Contra-Reforma. E eu vou gastar um tempinho falando nisso, que, como eu falei, é a nossa definição. Quem fez esse concílio? A Igreja Romana. Então, ela falou o quê? Nós vamos definir o que é Igreja Romana, o que é o cristão romano, e o que não for, não pertence a nós. Então, tudo aquilo que está aqui pertence à Igreja Romana e está definido o que vai definir o que nós somos. Então, vamos lá. Primeiro item. Condenou a doutrina protestante da justificação pela fé. O que libertou Lutero? Qual foi o grande achado de Lutero? Que ele descobriu que a salvação ele era pela fé e não era pelas obras. Porque o que era pregado é que você tinha que pagar para você poder ir para o céu. E quando Lutero começa a ler e ele descobre na palavra que a justificação era pela fé, ele teve uma libertação. Ele falou, peraí, não preciso pagar indulgência, eu não preciso fazer sacrifício, eu não preciso fazer penitência. Jesus Cristo já pagou esse preço e só pelo único fato de, pela minha fé, eu crer que ele pagou esse preço, eu aceitá-lo ele como único e suficiente Salvador, eu já sou salvo? Não quero mais essa coisa de indulgência. Então, o Concílio de Trento, ele vai dizer o quê? Aquele que acha que a justificação é pela fé, não faz parte da gente. Então, ponto número 1, né? Nós cremos na nossa justificação pela fé. Ponto número 2. Definiu o pecado como sendo um pecado original. Por quê? Vamos lá. Por que a Igreja Católica batiza criança e nós não? Porque a visão do pecado para a Igreja Católica é um e para nós protestantes é outro. Igreja Católica, pecado original. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, todo aquele que é nascido, ele já nasce com um pecado, né? Pensamento católico.
Ele nasce com um pecado, e a única coisa que vai tirar esse pecado dele, original, que ele já nasce pecador, é o batismo. Se a pessoa, a criança, não for batizada e morrer, ela pode ter um dia, ela pode ter horas. Ela vai para o inferno, porque ela não foi batizada e aquele pecado original não saiu dela. O que os reformadores falam? Não, né? O batismo, ele é a minha declaração de fé. Porque se o batismo, ele fosse para tirar os pecados, a gente tinha que se batizar todos os dias, né? Porque a palavra diz que aquele que não tem pecado, né, já o cometeu. Então, o que é o batismo? É quando eu entendi essa justificação pela fé e quando eu vou publicamente e eu declaro que a partir daquele momento a minha vida é de Cristo. E eu vou morrer para Cristo e minha vida mudou. Né? E simbolicamente está morrendo o velho homem para que nasça o novo homem. Então, é uma diferença muito grande sobre o pecado original. Por isso que nós não batizamos criança, porque a criança, ela não tem essa definição, se é isso que ela quer para ela. E aí tem uma questão doutrinária, que eu não vou entrar, algumas igrejas determinam idade, né? Mas principalmente hoje, eu acho que é um pouco complicado. O coerente, né? E aí é uma questão doutrinária, mais uma vez vou dizer, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a criança pode ser batizada quando ela tem esse entendimento. Às vezes uma criança de 8 anos, ela já tem a vida dela totalmente entregue a Jesus. Ela sabe o que ela quer, ela entendeu a justificação. E talvez um jovem aí de 18 não tenha. Então, mesmo que a criança foi criada dentro de um berço cristão, de um lar cristão, ela precisa desse encontro com Jesus. Ela precisa compreender essa justificação com Jesus, né? E isso é individual. Os pais podem ser pastores, podem ser, né, ter os melhores cargos na igreja. Ela vai precisar ter esse encontro pessoal com Jesus, né? Então, algumas igrejas não determinam idade, mas vão vendo a mudança dessa conversão. Então, a criança foi, se converteu, teve mudança de caráter, entendeu o princípio, então a gente já pode batizar. Então, isso é uma questão que vai variar muito de denominação para denominação, tá? Mas o Concílio de Trento vai falar, olha, não, o pecado é original e toda criança ela tem que ser batizada. Próximo tópico. Declarou como texto bíblico autêntico a tradução de São Jerônimo, determinado Vulgata. Por quê? Porque tem aqueles livros apócrifos que não estão no cânon hebraico. Por que que ela determinou? Mas Jerônimo não avisou lá atrás? Tipo, gente, eu vou colocar aqui, mas eles não são inspirados, mas eles têm algum valor em alguma área que seria importante, mas vamos deixar claro para todo mundo que ele não é inspirado? Ok, vamos. Jerônimo morreu, né? Como o fim de todos. E aí, o Concílio de Trento fala, essa é a oportunidade para a gente mostrar quem é da Igreja Romana e quem são esses que protestam. Então, se a Bíblia, se você pegar alguém com uma Bíblia e ele não declarar esses livros que nós temos como deuterocanônimos, como esse segundo cânon que nós fizemos, é porque ele é protestante. Então, esse é um grande diferencial de uma igreja, de uma definição para outra. Isso fez uma grande separação. Esse concílio era para mostrar quem era e quem não era. Tá? Manteve os 7 sacramentos. Então, a Igreja Católica tem 7 sacramentos, todo aquele que o segue, né, ele tem que cumprir esses 7 sacramentos. Agora, eu já não vou lembrar de cabeça, mas é batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, confissão dos pecados, se eu não me engano, extrema-unção, tá faltando um que eu não lembro qual é, graças a Deus. Por quê, né? Você foi católica? Eu vou contar rapidinho e tem algumas coisas aqui que eu falo com propriedade, não de teóloga, mas com propriedade de vida. Eu estudei, minha família foi muito católica, né? Meus avós muito católicos, por consequência, minha mãe, meus tios, todos muito católicos, minha avó e meu avô extremamente católicos, praticantes mesmo.
E minha mãe seguiu essa linha. Minha mãe quase foi freira, ficou 1 ano no convento se preparando. Quando foi para ela realmente se consagrar ali, Deus a laçou no 45 minutos, glória a Deus, porque aí ela saiu do convento, conheceu meu pai, estou aqui, senão vocês não estariam tendo essa aula agora, né? Se minha mãe tivesse sido freira. E só que lá nesse convento, minha mãe gostava muito da educação que tinha e principalmente do ensino religioso. Então, quem é aqui da região, né? Ontem eu vi que tem umas pessoas aqui da área, de Pirituba, São Paulo, um colégio que existe até hoje, de freira, chamado a gente popularmente chama de Filipinas, mas é Colégio Santa Lúcia Filipina, que é um colégio muito com ensino, com uma didática, um ensino muito bom, e com um ensino religioso muito forte, né? É um colégio particular, e como minha mãe ficou lá no convento por muito tempo, eu consegui bolsa desde o princípio, assim. Então, eu estudei nesse colégio dos 4 anos de idade até os 15. Saí já quando eu estava completando 16. Tendo aula de religião como grade curricular, desde os 4 anos. Então, tudo isso que eu estou falando, eu escutei a minha vida inteira. Saí de lá da escola com 15 anos para 16 anos e já ingressei na igreja católica aqui pertinho de casa. Como eu tinha uma bagagem, né, doutrinária, bíblica, né, e eu comecei já a entrar em alguns grupos e falaram, olha, acho que a gente vai te formar para você ser catequista com 16 anos. Com 16 eu era auxiliar de catequista, com 17 me tornei catequista. Com 18 eu comecei a descobrir, acho que uma inspiração de Lutero em mim, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu estudo, a palavra fala isso, e eu vejo algumas coisas aqui dentro fazendo de outra forma. E eu saí da igreja, só que aí saí realmente, né, e fui para o mundo. E aí Jesus me laçou de novo alguns anos depois. E agora em Cristo, né, de uma forma protestante, eu tenho 18 anos de conversão. Então, eu era uma católica praticante. Então, coisas que eu vou falar aqui, elas foram inseridas em mim, na minha cultura, como verdade, desde os 4 anos. Então, é só Jesus para nos libertar, porque foram convicções implantadas desde muito cedo em mim. Então, os 7 sacramentos, eu não sei, eu acho que deles eu só não casei, não fiz o casamento em extremo só porque eu não morri, né? Mas de resto, eu acho, como eu não estou lembrando de um, pode ser que esse um eu também não tenha feito, mas batizei, fiz crisma, fiz primeira comunhão, fazia confissão lá dos pecados para o padre. Qual? Ela está falando aqui a hóstia, mas a hóstia eu vou falar agora, porque a hóstia eu quero... Para mim, essa é a parte mais importante que tem, que é a doutrina da transubstanciação. Que é isso? Primeiro, eu vou abrir aqui só para ver o rostinho de vocês se está tudo bem. Está tudo bem? Estão muito chocados, a gente pode continuar. Deixa eu ver se o grupo aqui caiu o número, se metade já foi embora, está tudo bem? Para quem teve uma convivência católica, isso é familiar, mas eu sei que tem gente aqui de berço cristão que pode estar um pouco assustado com tudo isso. Essa é uma parte que eu quero enfatizar muito com vocês, que é a doutrina da transubstanciação. Então, vamos lá. O que é isso, Nena? A Igreja Católica vai dizer o seguinte, sobre a comunhão deles, né? Eles chamam de comunhão. Eles têm lá preparado a hóstia, mas poderia ser representado. Muitas igrejas hoje já têm a questão do pão, representado pelo pão ou pelo vinho. Muitas igrejas hoje, na minha época, a gente só comia o pão, porque o vinho só quem tomava era o padre, né? Mas hoje eles já comem o pão e tomam o vinho. E o que está declarado aqui no Concílio de Trento, que está falando, olha, para ser da Igreja Romana, você tem que crer na doutrina da transubstanciação. O que é isso? Eles creem que a partir do momento que você tem um pão e que você tem um vinho, a partir do momento
que o padre consagra aquele pão e consagra aquele vinho, hoje eu já não sei, né? Já tem mais de 20 anos que eu não sei como que é. Na minha época, consagrava-se em latim, então você não tem ideia do que ele está falando. O que acontecia? Aquele pão se tornava corpo de Cristo, literalmente, e aquele vinho se tornava sangue de Cristo, literalmente. Existia uma história, né? Quando a gente conta alguma história dentro da igreja romana, se chama de tradição. Se diz na tradição que teve uma experiência de um padre muito antigo que duvidou e que o pão se transformou em carne na mão dele. Então, quando se tinha um questionamento, mas será mesmo? Eu tenho que imaginar que se transformou, e será mesmo que se transforma? Contavam essa história para nós. Tipo, você vai duvidar, você quer ter a mesma experiência do padre fulano, ver o corpo de Cristo transformado na sua mão. E com isso, existe até hoje um grande ritual em cima dessa ceia. Vamos colocar como ceia, que a gente pode pôr como ceia. Existia um grande ritual. Então, por exemplo, se é o corpo de Cristo, após consagrada, não pode ficar em qualquer lugar. Então, não pode cair no chão. Se cair no chão, tem que vir o ministro da Eucaristia, tem que retirar aquilo, tem que fazer uma oração. Se o vinho for derramado, também você tem todo um ritual, todo um processo. Se você perguntar para um católico praticante de verdade, estudioso, por que ele faz o sinal da cruz quando ele passa na frente de uma igreja, quando ele passa na frente da igreja, por que ele faz o sinal da cruz? Ele vai dizer: eu faço o sinal da cruz porque dentro daquela igreja tem o sacrário, que é aquela caixinha, e ali contém o corpo de Cristo. Porque como que vai saber quantas pessoas vai ter naquela comunhão, naquela missa? Então, se consagra tudo, vai sobrar, e aí se põe numa caixinha, muitas delas uma caixinha de ouro ou revestida de ouro, ali se põe o corpo de Cristo, se tranca, fica uma luzinha vermelha acesa, então quando a gente entrava na igreja, você não, quando a gente entrava na igreja e tinha aquela luzinha acesa, na hora eu tinha que me ajoelhar, fazer o sinal da cruz, e se eu passasse de um lado para o outro 10 mil vezes, eu tinha que no meio me ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Então, há um ritual muito grande sobre isso. E aí, os protestantes, esse povo que protestava, vai falar assim, transubstanciação? Não, né? E aí tem uma grande polêmica a princípio para a gente chegar no que a gente pensa hoje. Lutero mesmo, ele tinha um grande problema emocional com o pai dele, ele tinha um problema de paternidade muito grande. Então, Lutero, o pai dele, ele quis ir para o seminário, né? Naquela época, fazer seminário, você morava, você virava monge, né? A mulher ia para o convento, não tinha, também tinha os conventos, na época também tinha um estudo bem aprofundado, mas os homens só estudavam. Então, um teólogo, ele era uma pessoa voltada 100% para a prática religiosa. E o pai de Lutero, ele tinha outros planos para Lutero, ele não gostou muito da história, e ele falou, olha, ele tinha um problema grande de rejeição, né? O pai o rejeitava. E na primeira missa que Lutero foi fazer, né, onde ele é ali consagrado como padre, ministrou, né, e consagrou a sua primeira comunhão, ele de tão nervoso, isso é muito bem retratado no filme, é fielmente retratado no filme, ele ao levantar a taça de vinho para consagrar, ele está tão nervoso, e ele vê o pai, a figura do pai, ele começa a tremer e pinga o vinho na toalha. E ali o pai dele, a afeição do pai dele, assim, o pai dele já se retira, ali aquilo já acabou com ele, ele vai atrás do pai, tipo, o senhor não vai me cumprimentar, não vai atrás? Ele fala, mas nem para padre você serve. Então, Lutero, ele tinha um problema emocional com essa questão da transubstanciação. Então, ele teve uma resistência
E ele falava, ok, eu acredito que não, realmente não se torne o corpo e o sangue de Cristo, tudo bem, mas e se, né, isso era uma discussão protestante, tá? Dos reformadores que estavam ali definindo o que seria o protestantismo. Ele falou, mas será que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, só que eu, ao ingerir, ele dentro de mim não vai se tornar o corpo e o sangue de Cristo? E aí essa doutrina se chama a doutrina da consubstanciação. É essa doutrina que as pessoas acreditam que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas ao ingerir, você passa a ter Cristo dentro de você. As igrejas luteranas, por muitos anos, seguiram a doutrina da consubstanciação, não da transubstanciação, e todo o restante falou, não, vamos lá ver nas escrituras. A nossa ceia, ela precisa ser memorial. O pão continua sendo pão. O vinho, o suco, né? No nosso caso, continua sendo vinho, continua sendo suco. Quando eu vou ingerir, eles continuam sendo vinho e suco. E eu preciso fazer isso em memória de Cristo. Eu preciso fazer isso lembrando que Cristo morreu por mim. E eu preciso fazer ali, me examinar. Eu preciso me examinar não só os meus pecados de hoje, mas examinar a minha vida cristã. Para que sim, eu lembre, foi em favor, pela justificação, foi pela fé que eu estou aqui. Porque Cristo morreu por mim. Então, esse ato é para eu lembrar, é uma memória. Os elementos, eles não mudam. Por que eu estou enfatizando e eu estou investindo um tempo para a gente falar isso? Eu já ouvi de alguns púlpitos, pessoas porque não sabem, não sabiam, né? Falarem, se você tiver fé, esse pão vai se transformar em corpo de Cristo. E ao ingerir, e ao tomar, ele vai se tornar corpo de Cristo. E a minha vontade é gritar e falar, não vai, não vai não. Isso já foi definido lá em 1500 no Concílio de Trento. Não vai, nossa ceia ela é memorial. Né? Tanto que, só que, por que para mim isso foi tão importante? Como eu tinha esse ritual tão maçante da transubstanciação, quando eu vejo, né, participar de uma ceia, não sei se você já foi de igreja menor, tipo, vamos lá, acabou o culto, glória a Deus, vamos para casa, sobrou ceia. Quem quer pão? Come o pão. A criança fala, eu quero o suco. Pega o suco e dá o suco para a criança. Para mim isso é uma liberdade, né? Não se precisa guardar numa caixa, esconder, porque ali é o corpo. Não, nós já comemoramos de uma forma memorial. Eu sei que Cristo morreu por mim. O pão continua sendo pão. Meu professor de história contou uma vez que ele foi pregar numa igreja, e ele é um pastor muito reconhecido, e ele foi pregar numa igreja, e chegando lá, né, uma igreja muito simples e muito humilde, e aí, tipo, nossa, né, uma pessoa importante e tal, e aí a mesa, né, da ceia estava posta, e uma irmãzinha, oh, Jesus, passou, e ao passar, ela levou a mesa da ceia junto, e caiu o suco, e caiu o pão, aquela coisa. E aí, todo mundo constrangido, a irmã extremamente constrangida, e ele foi lá, pegou na mão da irmã e falou, fique tranquila, e vamos dar glória a Deus, que nós somos protestantes e não cremos na transubstanciação. Se alguém puder recolher o pão, recolher o suco e trouxer outro, vamos fazer a ceia do mesmo jeito. Então, isso é uma liberdade para nós. E a gente precisa entender isso, e isso precisa ficar muito claro em nós. Me passaram uma cola aqui, o sacramento que eu esqueci, né, que fugiu, é a penitência. E a penitência é algo bem, dentro dos 7 sacramentos, é algo bem consistente, porque a penitência é uma troca. Né? Quanto mais eu faço, por mais esforço, eu recebo a graça, eu recebo a bênção. Né? E não é uma barganha, não é uma troca. Celibato, hoje eu vou me estender só mais um pouquinho, tá? Porque eu sabia que eu ia tomar um bom tempo, então a gente tem aquela nossa meia hora extra, eu vou gastar lá hoje. Tudo bem? Deixa eu ver as cabecinhas aqui acenando, as mãozinhas.
Posso continuar? Tá de boa? Então tá bom. Porque eu acho muito importante essa parte. A gente precisa, nós como cristãos protestantes, nós precisamos saber por que nós somos protestantes. Nós precisamos saber porque nós não somos mais católicos ou porque nós nunca fomos. Nós precisamos saber o que diferencia, tá? Vou falar isso não nos torna inimigos, tá bom? Amém, eles creem em Cristo. A guerra foi nessa época, a guerra mesmo. Vocês vão ver que muitos morreram porque houve uma perseguição muito severa, mas passou. Hoje eu não posso abrir guerra se minha avó for católica, se meu avô for católico, se o meu melhor amigo for católico, né? Nós estamos no tempo da graça e a gente tem que orar para eles se libertarem como nós fomos libertos. Amém? Então, não pegue essas informações para fazer julgo nas pessoas. Essas informações, elas têm que ser de esclarecimento. Amém? Para essas cabecinhas aí. Amém. Então, tá bom. Celibato clerical. Celibato. Celibato é algo muito importante também. Não sei, já perguntaram para vocês, por que pastor pode casar e padre não? Sei não, viu? Esses pastores aí, por que pode casar? Celibato clerical, prestem atenção. Não tem nada, absolutamente nada a ver com abstinência sexual. Ah, porque então se ele for um celibatário, ele é mais puro, porque se ele tivesse uma esposa, ele... Não estou falando de sexo fora do casamento não, viu? Estou falando... de uma forma cristã. Ah, se o padre fosse casado, ele teria relação sexual com a sua esposa e isso tornaria impuro. Não é verdade. Né? O sexo, né? O ato sexual, o amor dentro do casamento é uma bênção do Senhor, né? É lógico, ele fora do casamento, ele se torna uma maldição, um pecado, aquilo que o Senhor não quer. Mas dentro do casamento, ele é uma bênção. Então, por que não seria para os padres? Né? Então, por que o padre precisa ser celibatário? Então, vamos lá. Tem uma questão política envolvida aí dentro. Nós estamos falando de uma época, né, onde foi por volta de 1500 aí, quando foi feito o Concílio de Trento, onde a igreja e o Estado andavam muito próximos. Então a igreja era riquíssima. Vocês acham que eles faziam o quê com o dinheiro da indulgência? Né? Com o dinheiro que as pessoas davam lá para o filho ir para o céu, para o pagamento da penitência, iam para os cofres da igreja. E aí a igreja, ela comprava, né, terrenos para fazer as suas igrejas, geralmente dentro da igreja tinha um cemitério, né, no mesmo terreno, e a gente às vezes assiste alguns filmes que a gente pensa que o pedaço de chão da igreja era aquilo, a igreja e o cemitério, mas era muito mais amplo. A igreja, ela comprava propriedades e propriedades. E o que acontece? Se o padre casasse, ele ia constituir família. E ele constituindo família, ele teria filhos. E o que acontece quando você tem mulher e filhos e você morre? Você deixa uma herança. Naquele tempo não tinha Netflix, naquele tempo não tinha... Então as famílias eram grandes, então a repartição ia ser grande, né? Então vamos acabar com esse problema? Os padres não casam e quando eles morrem, aquela propriedade é da igreja. Não tem briga, resolvemos a questão. Por muitos anos, aí no decorrer, a igreja, alguns já tentaram derrubar o celibato clerical, principalmente quando se começa alguns escândalos aí sexuais dentro desse celibato. O que Paulo fala? Se você puder ficar solteiro, fica solteiro. Ficar solteiro é bom, né? Mas se você não puder, se a carne aí estiver aflorando, casa, não é? Então, o celibato, então todo homem, né? Isso eu não estou colocando aí de uma forma pejorativa, estou colocando de uma forma ampliada. Existem muitos padres sérios. Eu conheci na minha infância e adolescência muitos padres e muitas freiras sérias,
que amavam Jesus, que amam Jesus, que são pessoas extremamente corretas dentro de um ensino religioso, mas nós sabemos que tem muitos também que vão, esse vai ser aí o seu pecado, quase que ia falar o seu espinho na carne, mas vai que alguém confunde, vai falar que o espinho na carne de Paulo era isso e não era, então não vamos distorcer, mas que seja a sua fraqueza, vamos dizer assim. Então, na verdade, não tem uma questão ligada a essa questão de conotação sexual, é uma conotação política. Então, se ele tiver filhos, se ele tivesse filhos, ele ia ter muitos filhos e ao morrer ele ia deixar uma herança e todo o patrimônio da igreja teria que ser dividido, tá bom? Indissolubilidade do matrimônio. Para a Igreja Católica, uma vez que você casou na Igreja Católica, independente do que aconteça, e aí também não quero entrar em questões doutrinárias, mas independente da situação, o casamento ele não é desfeito. Algumas salvas exceções, ele pode ser cancelado desde que o Papa o cancele. Imagina aí a dificuldade para se cancelar um casamento católico. E aí, uma das regras para você não, ó, né? Para que a pessoa cancele esse matrimônio é que uma das regras para que chegue até para ser enviado ao Papa é que não pode ter sido, o matrimônio ele não pode ter sido consumado, ou seja, deve ter casado, aconteceu, sei lá, alguma coisa e não se teve o ato sexual e, sei lá, ele traiu, ele, sei lá, qualquer situação, se comprovado que não houve, né, o cumprimento do casamento, aí se manda isso para o bispo da região, o bispo da região manda para, não lembro mais a ordem hierárquica, mas para a arquidiocese, e daí para o bispo de referência, e daí para o Papa, né? Mas são raríssimos, raríssimos casos. Como em grande maioria a gente sabe que quem casa na Igreja Católica às vezes é mais por um ritual e por uma tradição, né? Não por uma questão religiosa, então depois eles acabam descasando. O Conselho de Trento vai falar, olha, o culto dos santos e das relíquias permanece. Isso garante a gente que nós somos romanos, tá? Então, por isso que até hoje existem os cultos dos santos. O que eram as relíquias? Então, alguém descobriu lá em Jerusalém a cruz que Jesus foi crucificado. E aí se comprovou aquilo, e aquilo se tornou uma relíquia, né? E depois até se vira um comércio aí, que aparece um monte de pedacinho de cruz de Jesus até os dias de hoje. No convento lá, se você vai visitar o convento, né? Se você tiver curiosidade, lá tem a cópia do Santo Sudário. Vocês sabem o que é Santo Sudário? Jesus, né? Foi morto. A tradição é que eles eram enrolados em uma faixa, né? Em lençóis de linho. E quando ele ressuscita, ele sai e deixa aqueles lençóis. A tradição católica vai dizer que em algum momento na história se achou, e quando se achou, como se sabe que aquilo é de Jesus? Porque tinha a marca de sangue e que constituía todo o corpo de Jesus. Então lá tem uma cópia e isso se chama relíquia, né? E se custa absurdamente caro, é um verdadeiro tesouro. Então é algo rentável. Então a Igreja de Trento falou, continuamos, né? Continuamos com o culto aos santos e das relíquias, porque essas relíquias também eram adoradas, tá? Também eram cultuadas. A doutrina do purgatório, então, ainda hoje para a Igreja Católica, tudo isso que está no concílio é válido até hoje, tá, gente? Não existia um outro concílio depois que invalidasse esses daqui, tá? Continuam com isso. A doutrina do purgatório vai dizer que ninguém que se considere católico, ao morrer, vai direto para o céu. Ele tem um estágio aí, tem um pit stop, ele vai para o purgatório. O que o tira do purgatório? As orações, as rezas. Por isso
que existe a missa de sétimo dia, existe a missa de um mês, existe a missa de um ano, de 10 anos, de 20 anos, porque quanto mais você reza para aquela alma mais fácil vai sair. Hoje a gente já não escuta mais falar nessa indulgência, né, desse pagamento, mas a indulgência era uma forma de furar a fila. Então, quem pagava mais não precisava rezar tanto e saía da fila e ia para o céu mais rápido, tá? Então, a doutrina do purgatório é uma estação intermediária daquele que morre, ele fica aí primeiro no purgatório até os seus pecados serem eliminados através da oração dos que ficaram aqui na Terra. A doutrina das indulgências, acabei de falar, que era esse pagamento para que as pessoas saíssem daí. E ele recomendou, se a gente pode dizer que tem alguma coisa de bom, ele recomendou a criação de escola para a preparação dos que quisessem ingressar no clero determinado como seminários. Então, não existe, isso a gente pode considerar bom, né? Isso a reforma protestante vai falar, vamos pegar para a gente também. Não existe padre que não tenha feito teologia. Só que um padre, ele estuda a vida inteira praticamente. Ele faz 7 anos de seminário. O seminário é um seminário interno, então todas as atividades dele por 7 anos são voltadas ao ensino religioso. Lá ele aprende grego, ele aprende hebraico, tudo que a gente aprende na faculdade, com 4 horas aula aí por 4 anos, eles aprendem em 7 anos o período integral por 8 anos. Os melhores professores de história da igreja e até mesmo de história de Israel são padres. Na USP, eles não dão aula de religião. Então, esse curso que eu fiz na USP, ele tem não só a USP, todo colégio, toda a escola pública, federal, né? Porque nós somos um país laico, então não pode ter uma aula de religião. Então, isso entra na grade de cultura hebraica. Então, se abre um curso de cultura hebraica, você tem de ateu até, você tem espírita, tem católica. E todos esses cursos que eu fiz com padre. E depois, a minha professora, que eu falei para vocês ontem de manuscritos do Mar Morto, ela me convidou para fazer parte de um grupo de estudos. Eram umas 10 pessoas só, que eles ainda estudam. Eu não mais precisei sair por uma questão familiar. Eles estudam sobre a reconstrução do Segundo Templo. E esse padre, o padre Micael, fazia parte também desse estudo. Gente, estou falando aí, né, um contexto histórico aí, é lindo de ver, você fala, realmente estudou a vida inteira. Porque eles sabem muito de filosofia, né? Se você entende a filosofia, você sabe metade da teologia, eles entendem muito de história da igreja, eles entendem muito de história de Israel, porque eles têm essa bagagem gigantesca, né? O que não no tempo de Lutero, eu acho que para os reformadores, eles achavam que isso nem era necessário, porque eles estudavam em seminário, né? Então eles falam, não, a gente mesmo pode estudar, Só que os reformadores foram embora, né? Graças a Deus, né? Pelo que eu vi ontem aí, né? Então, mesmo quem não é da mesma denominação que a gente, mas tinha alguém da Assembleia de Deus aí, Assembleia de Deus, eles têm esses ensinos cristãos maravilhosos, né? Uma igreja que preza muito pelo ensino, Sara Nossa Terra também, mas infelizmente nós sabemos que existem algumas denominações que eles desprezam o ensino bíblico, né? O ensino teológico e religioso. Então, hoje fala, nossa, será que a gente não tem que fazer uma reforminha aí, inserir isso daí? Tipo, o pastor precisa estudar, o pastor precisa saber algumas coisas. Glória a Deus, né, que o nosso grupo aqui, temos um grande privilégio de ter pastores interessados, que estudam, né, e que são zelosos com a palavra de Deus. É isso, agora eu vou correr um pouquinho, e eu só preciso finalizar esse assunto, mas eu queria trazer de forma bem clara o Concílio de Trento, porque eu acho importante, porque aí a gente define o que nós não somos, né? E por que somos protestantes. Tem essa lista de coisas, porque
nós somos protestantes, porque nós não somos mais católicos, porque nós, ou não, nunca fomos católicos. Então, existe um porquê para isso, pessoas morreram para definir isso, houve uma perseguição muito... Porque a partir do momento que o Concílio de Trento ele foi fechado e determinado, eles falaram, então quem não segue são esses que estão fazendo rebelião, são esses protestantes aí, então vamos atrás. E muitos deles foram martirizados em nome dessa nova estrutura e dessa nova religião, e graças a eles que hoje nós temos a liberdade e nós somos livres de todas essas coisas. Então, a reforma ela foi essencial e tem que ser lembrada, e lembrada que também não foi só Lutero, muitos contribuíram. Pseudoepígrafos, nossa, Nancy, apócrifo já era difícil, pseudoepígrafos, então. É fácil de se imaginar. Também não estão no cano hebraico, e são literaturas antigas, né? Elas nunca fizeram parte desse contexto. Então, foram documentos que foram encontrados e que não fazem parte do cano e também não têm inspiração. Apócrifos no Novo Testamento. Então, o que acontecia com os apócrifos? E o pseudoepígrafo tem uma questão, um pseudo, né? Eu escrevo um texto. Ah, mas quem é Nena, né? Na fila do pão. Então, vou colocar que esse texto aqui é do apóstolo Paulo, né? Que todo mundo sabe quem é apóstolo Paulo. Então, os pseudos, porque eles eram texto que se colocavam nomes de profetas, colocaram nomes de pessoas importantes para se passar como o texto daquela pessoa, tá? Então, no Novo Testamento, começaram a surgir muitos apócrifos com duas finalidades. Então, alguns escreviam com desejo de acrescentar alguma coisa, já pensou um livro meu, fazer parte aí do Novo Testamento, parte dessa literatura aí que está aparecendo? Então, vou escrever alguma coisa aqui, vou falar que é inspirado, então por isso que eles tinham aquelas determinações, tá? Que precisava seguir aquelas 3 regrinhas. E uma seita... e era livro de seitas para promover e sustentar as próprias doutrinas com o pseudônimo de um apóstolo. Então, se inventava aí alguma outra coisa, tem umas seitas bem complicadas aí, e se colocava lá o nome de Pedro, de Paulo, de João, e aí, quando iam se testificar, falavam, não, mas eles não ensinavam isso, mas isso está errado. E aí eram denominados como apócrifos, porque a gente já viu que o cânon, ele era bem rigoroso. Amanhã eu dou uma pincelada sobre traduções, tá? E aí a gente já vai partir amanhã para a questão das divisões da Bíblia, tá? Mas não tem como eu falar para vocês sobre panorama bíblico sem trazer essas questões de extrema importância.